Nós temos, e eu já disse, uma projeção de bolsa de 200 mil pontos. Várias casas de análise, vários researches trazendo isso para a gente. E como já é um consenso de mercado, é melhor esperar bater os 200 mil pontos para entrar ou se antecipar esse movimento? Eu, como banker de muitos clientes, eu sempre recomendo se antecipar o movimento, porque aí você surfa a onda. Porque se você chegar no topo para entrar, normalmente ocorre uma realização de resultado, uma realização de lucro ali. Então acaba não sendo um movimento muito interessante, tá? Outra coisa, o primeiro semestre ele vai trazer muita volatilidade, como eu disse. Por quê? Até que nós tenhamos as plataformas definidas de candidatos à presidência do Brasil, e eles só podem entregar isso no final do primeiro semestre, tudo vai ser muito incerto. Então, as carteiras elas precisam estar protegidas, tá? Inclusive, já se posicionando na bolsa. Por quê? Qualquer movimento vai trazer uma subida. E se essa subida não for tão alta quanto a gente imagina, a gente recompra, porque dessa maneira a gente constrói um preço médio. E isso é muito importante ser analisado, tá? Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um episódio do Bola no Cofre. E hoje, para falar com vocês a respeito do que foi o ano de 2025, trazendo todo o panorama econômico e também falando um pouco do que foi a parte política e uma projeção bem legal para que a gente possa se preparar para investir em 2026. Vamos lá? Bom, pessoal, 2025 ele foi marcado por diversos acontecimentos no mercado. Nós tivemos projeção de corte de juros, que não aconteceu, inflação, que iniciou o ano extremamente alta e acabou nos surpreendendo de forma muito positiva, né? Hoje a gente tem uma inflação diminuindo e o que para a gente, enquanto consumidor do Brasil, é extremamente importante, tivemos também tarifaço, né, o Donald Trump trazendo para a gente todo aquele estresse de mudança de tarifas, impactando também toda a parte da exportação do que é produzido aqui no Brasil, né, em alguns setores de alguns alimentos. Tivemos também o dólar subindo em alguns momentos, justamente por conta da balança comercial e também por conta de toda essa condição das tarifas, né? Toda a questão política também, que impacta muito no que é o teto fiscal, sem considerar todo o risco de crédito que nós tivemos, que foi muito, muito, muito significativo, tanto que nós tivemos algumas empresas com default e alguns bancos também, né? Então eu vou entrar no detalhe aqui com vocês, né? Eu trouxe esse resumo, mas agora eu vou entrar no detalhe com vocês de tudo que a gente vivenciou, o que foi o impacto nas nossas carteiras e principalmente no nosso custo de vida, uma vez que nós moramos no Brasil e consumimos tudo aqui. E também vamos falar um pouquinho da Bolsa, né? Todo mundo percebeu que nós tivemos um período de bull market, né? A Bolsa subiu absurdamente. E por que que isso aconteceu? Porque já está praticamente precificado que nós teremos ali, a partir do primeiro trimestre de 2026, corte de juros. E o que vai acontecer? Quando a gente tem uma renda fixa, né, tão alta quanto nós vivenciamos ao longo dos últimos meses, para o investidor é muito mais confortável permanecer investindo ali nos ativos bancários, nos créditos privados e nos fundos de investimentos. Você acaba tendo mais rentabilidade sem a necessidade de tomar risco. Porém, quando a gente percebe que a inflação começou a diminuir, não há mais a necessidade de ter uma Selic tão alta e nem de fazer novos aumentos, né? Então, qual é o consenso de mercado? Agora que a inflação ela chegou ali próximo a 4,40 para fechamento deste ano, a inflação ela já está com uma previsão ainda menor para o próximo ano, então a gente pode se permitir a começar a vivenciar um ciclo de corte de juros. Então, o que a gente entende, né, de projeção ali? Quando que vai começar a diminuir a taxa básica da economia e
Quais os movimentos que a gente vai precisar fazer? A partir do primeiro trimestre de 2026. Então, nós vivemos um período, né, em 2025 de taxa básica subindo, Selic subindo para conter essa inflação que era igualmente alta. Nós tivemos meses, inclusive, que ela veio acima do que foi projetado, né, de acordo com o Boletim Focus e com todas as pesquisas das casas de análises. Com isso, a Selic ela teve que se manter ali no patamar de 15%, até para tentar frear um pouco mais dessa inflação. No meio do ano, nós tivemos um período de deflação. O que significa deflação? É quando a gente tem uma inflação negativa, né? E essa inflação negativa, ela não aumenta os preços, ela inclusive facilita o nosso dia a dia no consumo do que a gente vai, né, comprar ou de algumas aquisições que a gente deseja fazer. E agora a gente já tem esse consenso. Selic começa a cair, projeção é que a gente tem uma Selic para 2026 na casa de 12,5 aproximadamente, então a gente tem ali 12 meses, onde a gente vai ter momentos onde a Selic ela vai cair um pouco mais ou um pouco menos, e também alguns momentos ali onde a gente vai ter a manutenção dos juros, que foi o que aconteceu agora, né, na última reunião do cupom, que aconteceu agora do dia 9 ao dia 10. E a gente não pode deixar de falar do ouro. O ouro, ele disparou, ele teve uma alta próxima a 50% dentro deste ano. E por que que isso aconteceu? Normalmente, em cenários de crise, de risco aumentado e de medo, os investidores eles investem em ativos que trazem proteção. Então, o ouro, ele foi, esse ano, o ativo onde as pessoas mais usaram como proteção de patrimônio. Por isso que ele teve essa disparada tão significativa. E outro ponto, né? O ouro, ele dificilmente volta ao preço. Não é como o dólar, que hoje está 5,40 e depois vai para 5,70 e volta para 5,30. A tendência dele é sempre de subida. Eu conheço algumas pessoas que trabalham, inclusive, com ouro, e a conversa é sempre a mesma. Está muito alto, espera um pouquinho, mas normalmente a gente espera um pouquinho e ele sobe mais. Então, normalmente em cenário de risco, em cenário de crise, o ouro ele é um instrumento utilizado para proteção. Por isso que nós vimos ele disparar absurdamente. E outra coisa, né? Muito se falou esse ano de risco global e realocação. Normalmente, o que acontece? Ocorreram alguns questionamentos de realocação em relação ao capital da Europa e de países emergentes. Então, com isso, o risco ficou muito mais alto e isso traz também esse contexto do uso do ouro como uma moeda de proteção ali dentro de todo esse mecanismo. Agora, a gente vai falar a respeito de todo o nosso contexto brasileiro. Vamos falar sobre os índices e vamos falar também a respeito de tudo aquilo que movimentou o mercado ao longo desse ano. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós vimos pico de Selic, né? Por mais que em alguns momentos algumas casas de análise e alguns economistas eles diziam para a gente que é momento da Selic diminuir, agora a gente vai ter corte. Nós vimos o Copom, né? Todas as reuniões. Copom é uma reunião que acontece a cada 45 dias para a decisão do que vai acontecer com juros no Brasil. E eles tiveram, assim, muita sensatez e muita sensibilidade quando eles decidiram, em muitos momentos, fazer a manutenção dos juros, manter a perspectiva de uma Selic fechando 2025 na casa de 15%. Algumas pessoas, em alguns momentos, até acreditaram que essa Selic podia ser um pouco maior, justamente porque nós vimos uma disparada de inflação, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, as perspectivas e as projeções eram de uma inflação sempre maior. E todos nós sabemos que o mecanismo para conter essa inflação é a alta da Selic, que é a taxa básica da economia, e o cupom utiliza ela justamente como esse instrumento. Quando a inflação está mais alta, a Selic ela começa a ser aumentada, e aí pode ser de 0,25 bips ou de 0,5, 0,75, dependendo da necessidade de subida, ou ela é diminuída de acordo com a inflação. Então, nesse ano, a gente viu uma Selic batendo pico, entregando para o investidor, né, um CDI cada vez mais alto. Essa Selic, nesse ponto de 15%, traz muita facilidade para o investidor rentista, para ele manter a carteira dele com uma rentabilidade acima de 1%, né, porque hoje 100% do CDI ele já entrega 14,95%.
se a gente considerar, é um retorno muito alto, sem a necessidade de correr riscos. E a inflação, ela começou a diminuir agora no segundo semestre de 2025. Então, a gente já entende o quê? Todo o movimento de alta de juros que ocorreu, ele foi muito importante, porém, entretanto, todavia, agora a gente já sabe que não há mais necessidade de aumento e a partir do primeiro trimestre de 2026, a gente começa a ver uma Selic diminuindo, tá? E esse ponto é importante vocês começarem a analisar, por quê? O investidor pessoa física, ele não tirou o dinheiro da renda fixa e levou para a bolsa. Então, tem muito dinheiro ali aportado em fundos de investimentos, em emissões bancárias, em créditos privados, onde os investidores estão tendo uma rentabilidade até então interessante, mas que, de acordo com o cenário e principalmente com o que a gente está vendo de mercado, é necessário parte desse dinheiro começar a voltar para a bolsa de valores. Por quê? Nós tivemos agora em novembro, né, um bull market, e isso trouxe o quê? Topo histórico, a gente batendo 157 mil pontos, 154 mil pontos, e a perspectiva é que a gente chegue em 2026 com 200 mil pontos, tá? Então, existem muitas casas de análise, muitos research trazendo essa projeção para a gente. Mas não é interessante você esperar o mercado subir tanto para entrar, porque o cliente, ele precisa assim, o cliente investidor de bolsa, ele precisa entender o seguinte: se você constrói um preço médio nos ativos que você compra, sempre que houver uma subida, você pode realizar parte desse lucro. Agora, se você esperar a bolsa bater um topo histórico, como foi o que aconteceu agora em novembro, você vai comprar num ponto de alta e normalmente quando ela sobe muito, dias depois ela realiza parte dessa alta. Então é importante vocês terem também essa sensibilidade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: esse ano, o cliente que está na renda fixa ganhou, o cliente que está em fundo de investimentos ganhou, o cliente que estava na bolsa perdendo dinheiro muitas vezes ao longo do ano, agora ele começou a ganhar e a gente vai entregar um resultado muito legal nesse fechamento de dezembro. E um ponto muito legal quando se fala de bolsa, tá? Nós vimos o IFIX passar 20% de alta, sem considerar que os fundos imobiliários, né, que o benchmark, o índice de referência é o IFIX, eles, além dessa alta, dessa valorização patrimonial, entrega dividendos mensais. E esses dividendos, eles podem apoiar vocês, obviamente, com a renda passiva, para pagamento de algumas contas, de algumas despesas. Então, esse ano, apesar de desafiador, em alguns momentos a gente, inclusive, achar que, meu Deus, por que é que eu ainda insisto em morar e investir no Brasil? Foi um ano de muita oportunidade. Então, é importante, dentro dessa linha do tempo que eu estou trazendo, a gente conseguir entender o porquê que o mercado subiu tanto, por que o mercado não subiu e quais são as projeções que a gente tem. Mas eu quero dizer o seguinte: apesar de todas as oportunidades que nós vimos, o risco de crédito, ele subiu muito também, né? Nós vimos algumas empresas com default, nós vimos Ambipar fazendo com que em algumas operações o investidor perdesse 93% do que estava ali. Por isso que é importante ter diligência, por isso que é importante entender o que vocês estão comprando, para onde vocês estão mandando o dinheiro de vocês. A rentabilidade ela é importante, mas quanto maior tende a ser o retorno, maior também é o risco, então isso nunca pode ser esquecido. E o último, né? O último carinha do momento que a gente já sabia há algum tempo que daria problema: Banco Master. O que aconteceu com o Banco Master, né? Eles fizeram muitas emissões ao longo de, eu vou falar aqui 3 anos, mas provavelmente seja mais, porque houve uma compra do Banco Máxima, enfim. O que aconteceu? Conforme eles faziam emissões de CDBs, né, emissões de dívidas para captação de recurso, eles sempre tinham que colocar uma taxa, uma remuneração maior, porque senão o investidor não vai comprar. Eu mesma, eu não vou colocar o meu dinheiro numa aplicação que vai me entregar 100% do CDI e vai travar meu dinheiro por 8 anos. Não faz o menor sentido. Agora, um investimento que tem a proteção do FGC, que me entrega 14%, 15%, 16%, 18%, 21% ao ano, vale a pena, é uma oportunidade. Mas você tem que estar ciente do tipo de risco que você está comprando.
Mais uma vez, quanto maior o retorno, maior tende a ser o risco daquele investimento. E o que aconteceu? Houve, né, a gente já sabe, o evento onde os investidores tiveram que acessar o FGC para garantir que vão receber o dinheiro de volta. O legal dos CDBs, das emissões bancárias, e aí fiquem sempre atentos a isso, é que existe o fundo garantidor de crédito. Porém, o fundo garantidor de crédito ele só entrega até R$ 250 mil, considerando a rentabilidade. Então, se você é um investidor que tinha Master na carteira, mas tinha R$ 300 mil no momento que houve o fato gerador para o acesso do FGC, eu sinto te dizer, mas R$ 50 mil desse dinheiro você não vai receber tão simples, né? Mas assim, gente, o mercado, apesar de incerto, apesar de volátil, apesar de muitas vezes desafiador, eu diria, e eu vivo esse mercado há 19 anos e todos os dias eu estou aqui no front atendendo os meus clientes, ele é um mercado que traz para a gente, sim, boas oportunidades, mas o importante de tudo isso é entender se essa oportunidade ela está alinhada ao seu perfil de risco, se ela está alinhada àquilo que você busca para o seu dinheiro, para o seu patrimônio, para a sua vida, para a sua família e para aquilo que você está direcionando os esforços. Porque se você toma uma decisão de investir num CDB para ficar ali 5 anos, com a perspectiva de dobrar o seu capital, né? Porque o cliente que investiu a 15% no Master lá, quando eles começaram as emissões, com a projeção de 5 anos, ele ia dobrar o capital dele. Com 18%, imagina quanto que esse patrimônio cresceria, né? 23%, então, meu Deus, 150% do CDI, extraordinário. Mas quando a gente começou a ver esse movimento, a gente já sabia que daria problema. Mas, voltando aqui para vocês, é importante vocês entenderem que se você decidiu colocar um recurso para longo prazo, calcule todos os riscos que estão envolvidos ali. E principalmente o que está por trás daquela emissão. Porque normalmente a gente abre a plataforma e a gente quer o quê? Saber quem é o fundo, o investimento, a ação que está com maior projeção de alta, a renda fixa que entrega para a gente a maior rentabilidade. E normalmente não é só isso que tem que ser avaliado. É o quanto de conforto ou desconforto que você tem em tomar aquela decisão. Tá? Então, fica a dica, observem tudo isso, reavaliem as carteiras de investimentos de vocês, entendam agora no fechamento de 2025 como que ela se comportou, o que ela entregou. O Brasil, ele ainda é a economia, o país emergente que mais entrega lucro real, tá? Mesmo num contexto de inflação caindo, a gente tem ali um lucro real na casa de 8%, né? Então, observa a tua carteira, vê quanto acima do IPCA mais 6 foi entregue, até para que vocês consigam entender qual o caminho que vocês vão traçar para o próximo ano e o que vocês, assim, vão manter. Reavaliem, reorganizem todo esse fluxo. E um tema extremamente importante que a gente precisa ficar de olho é a nossa reforma tributária. Eu não sei se todos vocês têm esse conhecimento, eu espero que sim, mas todas as mudanças que vão ocorrer na reforma tributária a partir do ano que vem, né, e que algumas ainda estão em construção, outras podem mudar, mas fiquem muito atentos. Principalmente porque o brasileiro ele tem uma tendência a ter imóveis de aluguéis. E muita coisa vai mudar agora para quem tem imóveis de aluguéis, tá? Principalmente as pessoas que recebem o aluguel e acaba não declarando, né? Porque vamos supor que eu tenho uma casa de aluguel e a pessoa que me alugou essa casa, ela não declara, mas eu declaro. A Receita vai pegar. E o ponto de tudo isso é o seguinte: o custo, né, para quem tem os imóveis de aluguel, vai ficar infinitamente alto, o que não vai justificar mais dentro de um contexto de recebimento de aluguel. Eu tenho 8, 10 casas, eu tenho clientes que recebem R$ 100 mil de renda de aluguel. O custo tributário, ele vai consumir muito dessa fatia do aluguel que vocês recebem. Então, fiquem atentos, conversem com os contadores de vocês, até para vocês saberem se existe alguma maneira de blindar parte desse patrimônio ou não. Porque anteriormente, né, a essa reforma tributária, a gente trabalhava com hold patrimonial, a gente estruturava algumas coisas, até para ter uma eficiência tributária para o nosso cliente. E hoje, a Receita ela está mudando muita coisa para pegar as pessoas que em algum momento deixaram de declarar. Outro ponto importante, as pessoas que
tem renda ali acima de R$ 50.000, o imposto também vai mudar. Tudo que exceder R$ 49.999,99, haverá uma tarifa de 10%, tá? Então, é importante ficarem atentos em relação a isso também. Alguns pontos da reforma tributária ainda estão em análise, em ajustes, em revisões, mas esses dois que eu trouxe são os que mais impactam os investidores. E por quê? Todo mundo busca renda passiva. Então, hoje, o mercado ele entendeu que é uma tendência, não vai mudar. Muitas pessoas já vivem disso através de renda de aluguel, não declaram, e a gente sabe que o Brasil ele precisa de arrecadação, porque eles arrecadam pouco, né? Então, qual é o mecanismo para que eles arrecadem mais? Aumentar a tributação, criar novas tributações, impactar o investidor de alguma maneira, inclusive para conseguir subsidiar mais, né? De tudo aquilo que a gente já sabe que o nosso patrimônio, o nosso dinheiro acaba subsidiando. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? 2026 ele não começou, mas a gente já sabe que vai trazer muita coisa. Os contadores já estão de cabelo em pé por conta de tanta demanda, de tanto questionamento. Alguns advogados que eu conheço também que trabalham com a parte tributária. Então, assim, deem muita atenção a isso. E 2026 será marcado por dois grandes momentos. Primeiro, corte de juros e o segundo, eleições. Corte de juros, a gente já tem uma precificação, inclusive já aparece no Boletim Focus, né, dos próximos 4 anos, de corte de juros. Então, nós estamos falando de 2,5 pontos de redução, que vai acontecer ao longo do ano. Porém, nós temos eleições presidenciais também, né? E dependendo do que aparecer para a gente nas pesquisas eleitorais, o mercado ele pode segurar o corte de juros, ele pode, né, seguir ali para uma manutenção, ou até mesmo ele pode diminuir mais a taxa de juros, né? Ao invés de fazer vários cortes de 0,25 pontos percentuais, ele pode fazer 0,75, 0,5. E isso a gente tem que ficar atento, porque vai trazer um impacto direto para os rentistas, para os clientes que estão investindo em renda fixa. Outro ponto importante que a gente precisa considerar é o seguinte: Bolsa de Valores. Nós temos, e eu já disse, uma projeção de bolsa de 200 mil pontos. Várias casas de análise, vários researches trazendo isso para a gente. E como já é um consenso de mercado, é melhor esperar bater os 200 mil pontos para entrar ou se antecipar esse movimento? Eu, como banker de muitos clientes, eu sempre recomendo se antecipar o movimento, porque aí você surfa a onda. Porque se você chegar no topo para entrar, normalmente ocorre uma realização de resultado, uma realização de lucro ali. Então acaba não sendo um movimento muito interessante, tá? Outra coisa, o primeiro semestre ele vai trazer muita volatilidade, como eu disse. Por quê? Até que nós tenhamos as plataformas definidas de candidatos à presidência do Brasil, e eles só podem entregar isso no final do primeiro semestre, tudo vai ser muito incerto. Então, as carteiras elas precisam estar protegidas, tá? Inclusive, já se posicionando na bolsa. Por quê? Qualquer movimento vai trazer uma subida. E se essa subida não for tão alta quanto a gente imagina, a gente recompra, porque dessa maneira a gente constrói um preço médio. E isso é muito importante ser analisado, tá? Eu quero trazer para vocês aqui agora o seguinte: existem alguns principais ativos que a gente pode utilizar como estratégia de alocação e principalmente, né, aproveitando essa queda gradual de juros, como eu já estava dizendo. O primeiro deles é a renda fixa pré-fixado. Nós temos hoje, obviamente, a maior parte dela vem dos emissores bancários, né, que são os CDBs, as LCIs, as LCAs. Nós temos também o próprio Tesouro Direto, os títulos públicos, que trazem para a gente a possibilidade de comprar esse tipo de papel. E qual é a tese? Correr e se posicionar antes do início da queda de juros. Por quê? Nós tínhamos papéis ao longo de 2025 pagando 14% ao ano isento de imposto de renda, 15% CDBs, que você tem proteção do FGC,
nós tínhamos também alguns créditos privados, que são emissões de empresas, né, CRIs, CRAS e debêntures, pagando 16%, pagando 15% isento de imposto de renda. Então, quem comprou esses papéis agora em 2025 pegou um ponto muito alto de taxa, o que não vai acontecer ao longo de 2026. Então, o ideal já é começar a preparar essas carteiras, seguindo, obviamente, essa tese de ter ali a carteira com um pouco de renda fixa pré, porque é o ativo que já te entrega qual a rentabilidade você vai ter ao longo dos anos, né? Então, se eu compro hoje um CDB que vai me pagar 15%, eu sei que todo ano até o vencimento eu irei receber 15% desse ativo. Se a taxa de juros ela realmente for para 12,5%, vocês já estão ganhando acima da taxa básica da economia. Então, é justamente esse o trabalho, se proteger e se antecipar e preparar essas carteiras para, no mínimo, 4 anos. Por quê? A tendência é que a gente diminua ainda mais esses juros. Existem, inclusive, algumas casas de análise já projetando uma Selic na casa de 10,25%, 9% ao longo dos próximos ciclos. Então, é muito importante se preparar para isso e existe um fator muito interessante, tá? Os investidores que gostam de comprar tesouro direto, título público, existe a possibilidade de realizar uma marcação na curva. O que significa isso? Quando o mercado começar a diminuir a taxa futura, vocês podem realizar uma venda antecipada e realizar o lucro do investimento que vocês só teriam no vencimento deles, daqui a 4 anos, né? Então, é importante ficar atento e pedir para o seu gerente, seu banker, seu assessor, te apoiar em relação a isso também. Outro ponto super interessante que a gente precisa considerar aqui são os ativos IPCA+. E aí eu também estou falando de renda fixa. E por que isso? A tese aqui é proteger a carteira de vocês de acordo com a inflação. Mas só proteger? Não. Eu quero proteger o patrimônio de vocês para que vocês não percam poder de compra, mas eu também quero que vocês cresçam esse patrimônio. E como que a gente faz isso? Comprando IPCA+. O mercado atualmente ele teve uma abertura de curva de juros tão significativa que a gente estava comprando IPCA+7, IPCA+8, algumas emissões como o CRI do BTG Pactual, que aconteceu recentemente, pagou IPCA+8, né? Então, o que a gente precisa observar em relação a isso? Ano que vem, teremos as mesmas emissões? Ainda não sabemos. Mas tudo que você comprar IPCA+, saiba que você já está ganhando acima da inflação. E isso é muito importante, porque você protege o patrimônio de vocês, conseguindo, né, fazer com que os R$100 de hoje compre a mesma coisa no vencimento da aplicação de vocês, e se for título público pode ser daqui a 10, 15, 20 anos, é muito importante, e além disso vocês têm um ganho garantido, que é a taxa que vem atrelada a esse IPCA. Então essa tese ela é muito interessante, tá? E outra coisa, né, ganho real. É através desse tipo de investimento que vocês vão entender realmente o impacto do ganho real na carteira de vocês. Fiquem atentos e, assim, já se preparem, porque 2026 trará boas marcações para que a gente consiga, mesmo que no mercado secundário, se posicionar e proteger ali a nossa carteira. Outro ativo interessante que a gente vai olhar são os fundos imobiliários, tá? Eu gosto muito de fundo imobiliário e por quê? Porque a gente tem um benefício aqui de dividendo mensal e os fundos de tijolos, eles tendem a se valorizar em momentos de queda de juros. Então, hoje, se você comprar um fundo imobiliário de tijolos, você já vai perceber que a cota está um pouco mais alta do que estava no início do ano, que estava bem descontado. Por quê? Porque já houve a precificação do corte de juros que vai acontecer ano que vem. Só que ainda existem bons papéis que a gente pode comprar, tá? Considerando que o fundo imobiliário, ele é um ativo de renda variável. Dito isso, ele vai ter oscilação, ele vai marcar um dia na tua conta um valor e no outro a cota pode ter diminuído por algum evento de mercado, isso acontece. Mas é importante você estar sempre atento que o dividendo ele é pago mensalmente e isso traz um valor para a carteira absurdo. Sem contar que o IFIX, diferente do que foi em 2024, em 2025, ele já passou de 20%, ele teve uma alta muito expressiva. E a projeção para 2026 é ainda mais interessante. Por quê? Nós já vemos ativos se valorizando,
nós temos a projeção de queda de juros, então todos aqueles papéis de tijolos que não estavam indo muito bem, eles começaram a entregar resultado, e com a volta do investidor, pessoa física para a Bolsa, a gente também vai ter um ganho muito interessante, tá? Fiquem atentos a isso. Outro ponto, ações. Eu já comentei várias vezes e eu vou continuar batendo na tecla. Não esperem o mercado chegar a 200 mil pontos para vocês entrarem. O momento de entrar em renda variável, quando é? É agora. Na verdade, foi ontem, né? Porque hoje o mercado já mudou. Então, se posicionem, peguem ali uma parcela pequena da carteira, 1, 2%, dependendo do valor de carteira que vocês tiverem, e comecem a comprar ações, tá? Porque as ações, além de pagar também dividendo recorrente, você pode ter um upside no papel, e ações é longo prazo. Então, vai montando a sua carteira, vai comprando, caiu um pouquinho, compra de novo, e vai construindo esse racional. Por quê? O ideal é que vocês tenham uma carteira diversificada. E como que a gente faz isso? Não é do dia para a noite. É fazendo essa diversificação com calma, escolhendo o ativo, entendendo a tese, e se posicionando de acordo também com a mudança de mercado, né? Porque hoje a gente entende que o mercado ano que vem vai bater 200 mil pontos. É projeção. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que seja mais, seja menos. Mas se vocês não estiverem na bolsa, vocês não vão saber. E essa também é uma direção para que vocês olhem para isso. Até mesmo porque o cenário de juros no próximo ano ele vai ser bem sensível, principalmente por conta das eleições. Então, a gente precisa considerar todos os ativos, todos os investimentos e entender aquele que mais combina com a gente. Outra coisa, deem atenção a ativos que possam ser um hedge de proteção para a carteira de vocês, né? Eu falei da subida de 50% do ouro, disse também que o ouro nunca se desvaloriza, então é importante a gente começar a entender outros setores. Por quê? A gente vive num país onde tem muito risco, é um país emergente, tem uma taxa de juros alta? Tem, mas também traz para a gente muita incerteza, por conta do fiscal, por conta da política, por conta de uma série de fatores. São muitas incertezas. E o Brasil, ele representa 3% do globo mundial de investimentos. Então, será que não vale a pena a gente comprar um ativo ali, fazer uma proteção em ouro? Eu acredito que vale, principalmente porque ficar concentrado 100% risco Brasil não é interessante para ninguém. Dito isso, é importante ter também investimento fora, tá? Então, comecem a observar ali alguns ativos, mesmo que vocês utilizem uma plataforma brasileira, mas assim, invistam em mercado internacional, olhem para o Tesouro Americano, olhem também para alguns ativos europeus, por quê? O mercado está descontado lá fora. Então, vale a pena a gente buscar outras alternativas dentro daquilo que a gente tem conforto, dentro daquilo que a gente tem de entendimento e conhecimento, para que a gente se posicione melhor e que a nossa carteira ela tenha, sim, ativos que rendem bem, mas que ela tenha também proteção e inteligência de alocação. E a todos vocês que estiveram conosco ao longo de 2025, o meu muito obrigado. Obrigado por cada clique, por cada mensagem, por cada compartilhamento e por participarem de toda essa jornada conosco, porque o óbvio, ele precisa ser dito. Eu quero dizer também que 2025 está encerrando. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um excelente fim de ano. O Bola no Cofre entra em recesso agora em 2025, mas em 2026 nós esperamos vocês para uma jornada incrível, com um novo formato, com um novo estúdio, e vai ser sensacional, porque a lista de convidados está extraordinária. Muito obrigado por tudo que vocês compartilharam, por tudo que vocês participaram com a gente, e eu espero vocês em 2026. Muito obrigada.